Muito bem, temos na linha um convidado especial, uma ilustre participação aqui na cobertura especial da Jovem Pan desse dia de manifestações pelo Brasil. Ele é o procurador Bleu Dalou, que está na lista tríplice da categoria de procuradores, da categoria do Ministério Público Federal, para ocupar a Procuradoria-Geral da República, no cargo que hoje pertence à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Boa noite. Boa noite, não, ainda é boa tarde, né? Que o Caio chegou aqui dando boa noite, porque já está meio escuro aqui em São Paulo, né? Mas ainda é boa tarde, procurador Bleu. Boa tarde, Felipe. É uma satisfação estar novamente com vocês. Muito obrigado. Procurador, eu tenho lido aí algumas notícias de setores da imprensa que colocam o seu nome como favorito da Lava Jato para assumir o cargo de sucessão da Raquel Dodge. O senhor confirma que o senhor é o predileto dos integrantes da operação e a que o senhor atribui esse favoritismo? Olha, Felipe, eu não posso falar pela Lava Jato, né? Recebi a notícia, eu li a notícia, certamente. Eu fiz um trabalho sempre, tanto na área finalista quanto na área gestora, nos 4 anos que eu atuei como secretário-geral no Conselho Nacional do Ministério Público e na Procuradoria-Geral, sempre atuando a favor de todo colega, de todos os colegas, de todas as forças-tarefas, grupos de trabalho, que combatessem a corrupção e que combatessem o crime organizado. Sempre fiz o limite das nossas forças do Ministério Público, para bem cumprir suas missões. Então eu creio que essas notícias certamente derivam disso, e se confirmado pela Lava Jato, fico muito honrado. Eu tenho convicção que eu componho uma lista tríplice com 2 colegas também muito capacitados, competentes, honrados, os colegas Mário Gonçalves e Luísa Cristina, e fico feliz em saber que a Lava Jato, eu sei que ela apoia a lista tríplice, né? Agora, falar que ela apoia, sinceramente, acho que somente eles poderiam dizer isso. Denise Campos de Toledo, nossa comentarista de economia, tem uma pergunta para o senhor, procurador. Diga, Denise. Pois não. Procurador, boa tarde. Eu queria saber, até pelas manifestações de hoje, como é que o senhor vê a lei de abuso de autoridade, se isso pode, de fato, minimizar a atuação ou restringir a atuação dos procuradores, da Polícia Federal, de modo geral, o combate à corrupção? Eu vejo isso, Denise, dentro de um complexo, né, de fatores complexos que vão se sucedendo no correr dos anos. Não é de hoje já que a tarefa do Ministério Público, as missões bem cumpridas, causam desconforto para alguns atores importantes, né, do cenário político nacional. Então eu vejo isso, essa lei de abuso, basta você ver a forma com que ela foi aprovada. Foi aprovada, realmente, eu posso dizer, a toque de caixa, aprovada a urgência, a votação, a forma com que ela foi feita, e trouxe, apesar, é claro, alguns dizem que nós tivemos avanços em relação à redação primitiva, e dá para nós percebermos, né? Se nós tivemos avanços, o quanto era terrível, aquela redação originária. Mas ela continua ruim, ela continua com termos genéricos, abertos, não obedece o princípio da taxatividade expressa, que é regra, também, né, é no nosso direito penal, e traz preocupação mesmo. Eu não diria intimidar, mas você vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de praticar algum ato que hoje é pró-societário. Se você tem dúvida de algum ato, se há indícios, você tem o dever de pedir inquérito, pedir procedimento e até oferecer denúncia. Isso é questão fechada em todos os tribunais e faz a atuação de juízes, procuradores e policiais, que são as 3 classes visivelmente visadas por esse projeto de lei que está para a sanção presidencial. Então, essa forma de intimidar soma uma série de fatores que pode realmente, o Ministério Público não pode se sentir enfraquecido, não pode se sentir tolhido nas suas funções, e quando ele tiver dúvida que tem que ser pró-societar, ele não pode atuar para o medo de um direito penal vago, impreciso, que não cabe na história democrática do nosso país. Estamos falando com o procurador Bleu Dalou, que foi um dos indicados na lista tríplice do Ministério Público Federal para ocupar o cargo de chefe do Ministério Público Federal, ou seja, do Procurador-Geral da República. Josias de Souza, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, procurador. Pois não. Procurador, muito boa tarde. O senhor está na lista tríplice, sabemos todos, e o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele tem manifestado pouco apreço por essa lista tríplice e, aparentemente, tenciona escolher uma pessoa de fora da lista, alguns nomes, inclusive, que não têm muito respeito ou não têm o devido reconhecimento dentro da corporação. O que eu lhe pergunto objetivamente é o seguinte: se o presidente escolhe alguém ali do seu bolso do colete, não está na lista tríplice, que tipo de reflexo uma escolha como essa
pode ter no funcionamento do Ministério Público Federal? Certo, Josias, muito boa tarde. Eu vou responder a sua pergunta com uma outra ponderação. Nós viemos de um processo de cerca de 30 dias, contando tudo, cerca de 60 dias, para uma lista tríplice. A formação da lista tríplice não foram 3 homens escolhidos ao acaso. Foram 800 e poucos colegas de um conjunto de 1.100 que elegeram 3 colegas, eu e mais 2, para constarmos na lista tríplice. Essa lista que foi oferecida para o presidente. Então, quando o presidente demonstra algum não apreço por essa lista, eu acho que ele está demonstrando não apreço pelo Ministério Público, por esses 800 e poucos colegas. Eu ainda tenho esperança de que ele realmente tenha apreço por essa lista. Olha, ele obviamente não está obrigado a escolher um dos 3 nomes. Isso é fato, todos nós sabemos. Inclusive os 3 integrantes da lista tríplice e a nossa associação. Não estamos emparedando ninguém. Mas que é salutado para a democracia interna e, por conseguinte, para a democracia nacional, que a escolha seja um dos 3, isso é fato. As consequências, eu só posso dizer uma coisa, eu digo e insisto e repito, eu não aceitaria ser procurador-geral da República se não estivesse nessa lista tríplice, conhecendo todo o processo democrático que foi feito. Porque os tempos não serão fáceis para o Ministério Público, seja ou não da lista tríplice. Agora, não sendo questão de legitimidade, é questão de você liderar pelos exemplos, questão de você ter um projeto já de governo, uma plataforma, né, aprovada por sua classe, já não será fácil. Se virá você vindo depois de uma conversa com o presidente. Nós não temos que ser, nós todos sempre insistimos. Nós não somos contra o governo, mas o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, não pode ser alguém do governo. Nós temos que ter essa distinção. O Ministério Público, na sua história, consagrou-se e hoje nós temos essa Constituição bastante clara. Nós somos o Ministério Público, nós somos uma pasta do governo. Eu ainda tenho esperança que o presidente da República, né, quando chegar o momento dessa escolha, pensará muito, refletirá muito sobre isso e fará uma escolha que fará bem para o Ministério Público. Fazendo bem para o Ministério Público, consequentemente fará bem para o país e fará bem para o governo, que é o que nós todos ansiamos que o atual governo deseja. Caio Coppola tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Procurador, parabéns aí, em primeiro lugar, né, por integrar essa seleta lista. E eu tenho um questionamento a respeito de um dos temas mais importantes, aí, um temas jurídicos mais importantes para a população brasileira, especialmente aquela que está nas ruas nesse domingo. Que é o seguinte: como o senhor vê a prisão após o julgamento em segunda instância? Como constitucional? Eu vejo como constitucional, sim. Eu acho que não fere a presunção de inocência. Eu vejo essa construção, o Brasil, infelizmente, ele tinha o conceito, né, ainda enfrentamos isso, de um país da impunidade. E nós temos problemas sérios no Poder Judiciário que tem que ser corrigidos também. Mas o erro não pode justificar o outro. Se a demora no processo, etc., em razão até das nossas leis processuais ou do excesso de leis, de excesso de recursos, nós temos que corrigir isso. Agora, você processa, você tem uma apuração, um julgamento de primeiro grau por um juiz natural, a confirmação em segunda instância, realmente acho que já tem elementos suficientes para que a sociedade se sinta protegida, se sinta segura vendo o Estado fazer cumprir a lei. Nós sabemos que, se for esperar o trânsito julgado dos tribunais superiores, nós podemos esperar. Aí tem o ditado de que justiça tardia não é justiça e será sempre tardia para a justiça criminal. Eu acho que condenação em segunda instância já tem elementos substratos, é bastante para que o Estado possa fazer execução da pena. Defendo a constitucionalidade dessa prisão e torço muito, rogo muito, e se estiver ao meu alcance, farei muito para que o Supremo mantenha esse atual entendimento. Procurador, só para a gente concluir, nas últimas semanas a imprensa deu maior enfoque aos cotados Augusto Aras e também Antônio Carlos Simões Soares. Foram levantadas as capivaras, como a gente chama em disputa eleitoral, de todos eles, e o seu nome acabou ganhando uma repercussão secundária nessas últimas semanas pela imprensa. O senhor também teve encontros com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que se encontrou aí com vários candidatos à sucessão da Raquel Dodge. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Não, eu ainda não tive encontro com o presidente. Eu tive 422 votos, né, da minha classe e buscando honrar esses votos, conversei, né, com setores técnicos, setores da área jurídica, o sistema jurídico da presidência, do Poder Executivo, conversei com líderes
né, do Poder Legislativo, que também podem orientar, conversar, levando a nossa apresentação. Levando mais até do que a associação levou já, e nós temos 60 dias de campanha que bem mostram quais são os nossos princípios. Levamos isso, eu sei que o presidente já recebeu essas informações. O presidente, se quiser me receber, estarei pronto, ele sabe disso. Pessoas, né, que trabalham com ele já levaram várias mensagens nesse sentido, e eu espero realmente que o presidente receba. Não só eu, né, ele já recebeu o Dr. Mário, como também a doutora Luísa. Quanto aos colegas que estão fora da lista e fora de qualquer debate e discussão, eu fico surpreso, porque nos últimos meses, que está nos últimos anos, eles não participaram, né, de debate, de uma discussão democrática dentro do próprio Ministério Público, muito mais com a sociedade, que nós participamos também. Eu vejo com preocupação realmente isso. Não só esses encontros, né, com o presidente e depois a divulgação desses encontros, né, como se fosse uma questão fechada, e vem o próprio presidente e diz que não. Eu tenho esperança realmente de que não seja isso, de que esses encontros, eu li inclusive esses dias, que a preocupação, né, da classe com que seria uma mendicância ainda até o presidente. Isso é grave, isso é muito ruim para a nossa instituição e, sinceramente, eu espero que isso não prevaleça no final das contas, quando for escolhido o nome. Eu tenho expectativa ainda de falar com o presidente Bolsonaro. Estou pronto para conversar, realmente para mostrar que eu estou preocupado com os princípios do Ministério Público e que se o Ministério Público Federal, Ministério Público da União e o Ministério Público Brasileiro cumprirem bem as suas missões, já estarão ajudando o próprio país, ou seja, o próprio governo, sem ser do governo. Nós podemos ter até pautas que precisamos discutir, sentar e buscar o melhor para o país. O Ministério Público tem muito bem encartada as suas atribuições, né, no texto constitucional e na nossa lei complementar. Importante que nós façamos isso com transparência, lealdade e buscando honrar a confiança da sociedade brasileira, que nós representamos também enquanto Ministério Público. Muito obrigado, procurador Bleu Dalou, cujo nome consta na lista tríplice do Ministério Público Federal, pela sua participação aqui na cobertura especial da Jovem Pan desse domingo de manifestações pelo Brasil. Muito obrigado, ótimo domingo para todos. Obrigado, boa sorte nessa disputa, bom trabalho.